Lá então, para mais uma aula. A aula dessa semana, ela é um pouquinho diferente porque ela aborda vários assuntos que nós já tratamos antes e inclui alguns assuntos novos. Ela é diferente por quê? Então, eu procurei associar a aula de hoje à nossa proposta dos saberes em rede, que tem como desafio nesta semana a região Sudeste, tá certo? Então, como nós estamos falando da região Sudeste, nada mais justo do que nos lembrarmos aí de um grande compositor da nossa região, né, chamado Adoniran Barbosa, tá certo? Então, Adoniran Barbosa, ele foi filho de imigrantes italianos, nasceu em Valinhos, em São Paulo, em 6 de agosto de 1912 e faleceu também em São Paulo em 23 de novembro de 1982. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dele e relembrar aí alguns aspectos do gênero textual biografia, que nós já vimos. Lembram que nós vimos lá a biografia de Cecília Meirelles, né? Toda a trajetória da vida dela, e depois seguimos com o poema Retrato. E aí, então, nós vamos estudar um outro gênero que nós também já vimos e que está lá na explicação da semana passada, também dos Saberes em Rede, que é a poesia. Então, nós vamos ver uma das letras da música de Adoniran Barbosa. Aliando a isso tudo, uma questão muito importante, que é o engajamento. Então, a poesia de Adoniran Barbosa, ela tinha muito a ver com questões sociais. Então, ele faz críticas à desigualdade social. E nós vamos observar isso aí também para trabalhar a temática da nossa escola, que são as metas globais, e entre elas está a erradicação da pobreza, tá bom? Então, vamos lá? A gente tem bastante coisa para ver hoje, tá? Mas vai ser bem tranquilo. Então, Adoniran Barbosa, aí tem a foto dele, muito conhecido como sambista, né? E por ser muito cômico, de caráter cômico, uma pessoa engraçada, ele pode ter passado despercebido aí na sua crítica. Então, nós vamos observar algumas questões bem específicas. Então, ele é um poeta da região Sudeste, como já falei anteriormente, e ele fazia uma música de engajamento. Então, quando a gente chama algo assim de engajamento na literatura, quando ela tem relação com questões sociais, quando essa poesia ela não tem apenas a beleza, mas associa a beleza à crítica, à observação de aspectos que precisam ser melhorados na sociedade. Isso também vocês vão ver lá na explicação, né, do link que eu vou deixar para vocês dos Saberes em Casa, tá bom? E então a poesia dele, ela denuncia, ela aponta questões sociais muito importantes, tá certo? Então, ele nasceu em 6 de agosto de 1912. Seu nome verdadeiro era João Rubinato, tá certo? Então, ele é conhecido como Adoniran Barbosa, mas seu nome, né, de nascimento é João Rubinato. Ele é filho de imigrantes italianos, Ferdinando e Emma Rubinato. Com 12 anos, né, ou seja, em 1924, ele se muda para Santo André, na Grande São Paulo, onde começa a trabalhar para ajudar a família. Então, Adoniran Barbosa, ele vem de uma família pobre. Ele não era uma pessoa da elite, né? Ele era uma pessoa pobre. E com essa realidade de pobreza, ele começou a trabalhar muito cedo. Notem aí na linha do tempo que de Valinhos para Santo André aí são 12 anos de diferença. E aí, em outros depoimentos, em outras biografias, falam que, com a realidade de pobreza, abandonou os estudos ainda no primário, uma realidade que muitos de vocês conhecem bem, inclusive já registraram nas suas biografias lá no início do ano, né? Então, e começou a trabalhar. Aí vejam, foi engraxate, vendedor, ajustador mecânico, tecelão, pintor, serralheiro, garçom e entregador de marmitas. Então, era alguém que conhecia muito bem da pobreza, né? Conhecia muito bem da vida difícil
E aí, então, ele sabia do que estava falando quando ele menciona essas questões nos seus poemas, tá certo? 10 anos depois, aos 22 anos, ele se muda para a capital, né, São Paulo, onde é que ele trabalha como vendedor de tecidos. Ainda nesse ano, em 1934, ele participa de programas de calouros no rádio, tá certo? E aí vem a revelação de onde surge esse nome artístico. Então, Adoniran era o nome do melhor amigo dele. E Barbosa, esse sobrenome que ele adotou, era o sobrenome do cantor Luiz Barbosa, a quem ele idolatrava. Nesse mesmo ano, aí tem um Szinho no lugar errado, com a marcha Dona Boa, que ele fez em parceria com a Imbérê, ele conquistou o prêmio, né, de primeiro lugar, aí no concurso carnavalesco, promovido pela Prefeitura de São Paulo. Então vejam, aos 22 anos ele começa a se revelar aí um artista, né? Em 1941, então, ele é convidado para atuar na Rádio Record. E aí ele atua como ator cômico, né? Ou seja, fazia papéis engraçados, discotecário e locutor. Então aí ele trabalhou por mais de 30 anos. Então, fazendo as continhas aí, ele até, pelo menos, né, mais do que isso, mas pelo menos até 1971, ele trabalhou aí na Rádio Record, tá certo? Então, lembram que a gente viu a linha do tempo lá também atrás, quando a gente trabalhou a biografia? Então, aí na linha do tempo dele, tem um salto bem grande aí, né? De 41 vai para 53, quando ele lança a sua composição Samba do Ernesto. Em 1955, ele lança uma das suas músicas mais famosas, que é Saudosa Maloca. E depois, em 1964, é que vem a famosa Trem das 11, certo? Não vou cantar para vocês, mas é uma música muito divertida, né? Muito alegre. Em 1980, a Elis Regina grava uma das últimas composições dele, que é Tiro ao Álvaro. E em 1982, então, Adoniran Barbosa morre em São Paulo no dia 23 de novembro, tá certo? Então, Adoniran Barbosa, ele deixa pra gente um legado de composições muito culturais, por quê? Por ser filho de imigrantes italianos e viver em meio a pessoas muito pobres, que não tiveram acesso à educação, e se até hoje o acesso à educação de adultos ainda é difícil, né, na época em que ele era criança, jovem, adolescente, mais difícil ainda. Então, as pessoas, ele retrata nas músicas a maneira como as pessoas falam, ele registra ali a linguagem da época e daquele grupo, né? Então, muitas vezes o aluno da EJA, quando ele encontra as palavras escritas do modo que se fala, ele automaticamente já diz que é do Nordeste, né? Então, Adoniran Barbosa é um compositor de São Paulo, região Sudeste. E a escrita, como ele registra imitando a população dos bairros ali, de descendentes italianos da região de São Paulo, a maneira como eles falavam. E aí, agora que a gente já viu um pouquinho da história de Adoniran Barbosa, a gente vai então ver uma das suas obras, tá certo? Então, nós vamos ver agora o poema Saudosa Maloca.